Se tem uma coisa que me faz feliz hoje, é a espiritualidade que eu tenho e que eu desenvolvo em Cristo todos os dias. É essa espiritualidade que me habita para além das circunstâncias. É uma espiritualidade que me alimenta, me faz transcender a todo momento. E quando eu digo transcender, não estou dizendo estar nas alturas, mas é estar vivendo com os pés fincados no chão da vida, vivendo todo dia o seu próprio mal e as suas alegrias, mas com o coração sempre repleto de uma satisfação, de um contentamento em Deus. E como é que a gente consegue isso? Fazendo o estudo do livro de Mateus, que nós estamos promovendo aqui. Esse é o 10º vídeo e a gente está falando sobre Mateus 5, no versículo 7. Que nesse vídeo aqui, em especial, eu estarei falando sobre a pureza. Jesus vai dizer, versículo 7 não, versículo 8. Ele vai dizer que bem-aventurados os puros de coração, porque estes verão a Deus. É nesse caminho de felicidade que a gente, aliás, é no caminho da pureza é que a gente vai encontrar a felicidade. E já falei da pureza, vou falar da pureza hoje, já falei da mansidão, já falei da justiça, já falei da misericórdia. E dentro lá das bem-aventuranças, Jesus vem agora e nos fala sobre os puros verão a Deus. O que Jesus estava querendo dizer com isso, né? Puro aqui não é esse puro que às vezes a gente entende como sendo uma pureza cerimonial, uma pureza moral. Não é dessa pureza que Jesus está falando, né? Daquela que é carregada de estereótipo, de uma superficialidade, né? E no sentido de ver a Deus também, essa expressão ver a Deus, ela também não se relaciona à questão de transcender, ver anjos subindo e descendo a todo momento, né? Ou ser aquelas pessoas que vê Deus em tudo e não consegue mais nem colocar os pés no chão. Não é isso. A gente vai aprender aqui que o puro de coração, a quem Jesus se refere, é aquele puro do interior, é aquele puro que sente vontade de Deus, de ser de Deus, sente vontade de estar com Deus, de aprender de Deus. Esse é o puro. O puro para Jesus aqui, essa pureza é uma convocação para nós, sem dúvida nenhuma, é aquele puro que tem no seu coração, na sua intimidade, essa convicção de que Deus é por ele, né? A ponto de que os fariseus, e Jesus dá um exemplo bem bacana aqui, os fariseus falam com Jesus: Senhor, os teus discípulos, né, eles não lavam a mão antes de comer. Isso é sinal de impureza, eles estão contaminados. E Jesus vai falar: olha, o que contamina não é o que entra, é o que sai do coração humano. São os maus pensamentos, é a idolatria, diversas coisas, são os morticínios que vocês fazem dentro de vocês, são as blasfêmias que vocês falam uns contra os outros, essa maldade que vocês alimentam e reverberam até mesmo sem dizer uma única palavra. Tomar água num copo sem lavar as mãos, com as mãos sujas, Jesus vai dizer, isso não contamina. Mas essas prostituições internas que vocês vivem, alimentam, essas sim contaminam o pensamento, contaminam as suas emoções, contaminam as suas palavras. E ainda que você não diga uma só palavra, ela vaza de você. Vaza por um ato falho, vaza por um olhar, ela vaza. O outro sente que você é um ser contaminado, um ser impuro. O que Jesus está dizendo é que a pureza, ela mora não nos rituais. A pureza não mora nos rituais. A pureza mora na simplicidade do coração humano. E Jesus ele é tão categórico, né? Essa palavra dele da bem-aventurança, como eu falei, chega a ser uma convocação mesmo, porque ela muda o olhar sobre o que é uma espiritualidade.
purificadora, vamos dizer assim, né? Porque ele vai dizer, olha, se vocês, na parábola lá dos dois filhos, né, que ele fala, ele vai dizer que quem vai nos preceder nessa caminhada serão os cobradores de impostos e as prostitutas. As prostitutas e os cobradores de impostos vos precederão. E quem é a prostituta e os cobradores de impostos? São aqueles miseráveis de Jerusalém, são os repudiáveis, né? São os desmerecidos, são os desprezíveis. Os desprezíveis, em outras palavras, vão vos preceder. E a gente se pergunta, por que que os desprezíveis da sociedade, naquela época, era o cobrador de impostos, era a prostituta. Hoje, quem é o desprezível? Quem é o desprezível que a gente chama e que vai provavelmente nos preceder? E ele nos precede por quê? Ele nos precede porque ele tem um coração puro. Porque Deus conhece o coração dele, sabe que ele está naquela condição, mas que às vezes ele nem gostaria. Eu, Cristiane, e você, a gente não pode julgar, mas Deus pode julgar. E essa coisa da pureza é um tema que não nasceu com Jesus. É um tema antigo. Na lei mosaica, é interessante que você entenda isso, na lei mosaica, você vai ter uma pureza, né, algo ligado mais às questões cerimoniais, às questões ritualísticas, a ponto de que uma mulher que tivesse fluxo de sangue, ou às vezes até uma determinada doença, deixava aquela pessoa fora do arraial, ia dormir fora porque estava impuro. Olha só, a impureza física denotava também uma impureza espiritual. Né? Então, era um raciocínio que se tinha à época, mas a gente tem que relevar, porque era uma sociedade ainda bastante primitiva nos seus valores, nas suas concepções, até mesmo na sua transcendência, nesse sentido. Quando Israel e as demais tribos vão para Babilônia, quando eles voltam, eles já têm outro significado de pureza. Por quê? Porque havia já uma miscigenação deles com outras nações, com outras tribos, eles já não são tão purificados, né? Não se casavam só entre eles, mas já haviam casados com samaritanos e tantos outros deuses ali já faziam parte da rotina deles. E aí eles vêm com uma forma de idolatria, eles passam a idolatrar o Antigo Testamento e todas aquelas leis cerimonialistas, mas tem algo muito especial nessa pureza que passa a fazer sentido para o homem daquele momento, que é a não adoração a outros deuses. Porque Israel mesmo, a tribo de Israel, depois que voltou, diferentemente das outras tribos, não se juntou com ninguém, não misturou, né, que são os judeus de hoje. Então veja, é um conceito de pureza que ao longo do tempo tem sofrido várias modificações. Mas a gente não pode esquecer que lá em Deuteronômio ainda, né, dentro da lei mosaica, o próprio escritor vai dizer, olha, ame a Deus acima de todas as coisas, com toda a tua alma, com todo o teu coração, com todo o teu entendimento. Isso significa dizer que a pureza sempre habitou ou deveria habitar na concepção de Deus o coração humano. Nós humanos é que, dada a nossa primitividade, nós começamos a relacionar isso, né, a nossa conduta, a gente começou a relacionar a nossa maneira de ser, de se vestir, de se tatuar ou não se tatuar, a gente começou a trazer isso para a nossa espiritualidade, a ponto de categorizar, a ponto de você dividir quem é puro e quem não é. E esse raciocínio, ele é um raciocínio, infelizmente, ainda em vigor em muitas denominações, em muitos ministérios, mas revela ainda algo muito primitivo na perspectiva de Jesus. Porque Jesus vai nos mostrar que a pureza habita o coração. E isso é muito esquizofrênico se você não lidar no cotidiano de hoje com essa racionalidade de Jesus. Se você for pautar a sua racionalidade de hoje, né, com
o que se viveu na primitividade da humanidade é muito complexo. É o que a gente vai entender às vezes por pessoas muito fanáticas, né, que não conseguem incluir o diferente. Eu me lembro que nos anos 2000 havia-se uma perturbação muito grande dentro da comunidade cristã se podia tatuar ou não. Porque algumas denominações, e até hoje, não se pode tatuar, e aquilo era de Deus, não era de Deus. E para algumas isso foi vencido, para outras nem tanto. Isso ainda faz uma referência, por quê? Porque ainda tem um conceito, né, de pureza muito primitivo ainda, infelizmente. E com isso acaba afastando as pessoas. E Jesus vem, que é o grande, né, divisor de águas, que é o que eu quero deixar claro aqui, que a gente não anda na primitividade da lei de Moisés, a gente não anda na primitividade da lei cerimonialista, nem do pós-exílio, a gente anda na lei do amor, que é a lei de Jesus. E de tudo aquilo que essa lei do amor produz como coerência, como bom senso, como positividade, seja o que for, que você considere como bem, é essa lei que deve ser seguida, é esse tipo de pureza. E um bom início para isso, na caminhada cristã, é o que Paulo vai nos dizer, né? Como é que a gente faz, né, para isso acontecer, para esse caminho de pureza se estabelecer? Primeira coisa é você, o homem, examinar a si mesmo, é você ter essa coragem de confrontar as suas verdades, de você confrontar as suas trevas, né? As suas trevas interiores que estão aqui. Quem eu sou? Que tipo de treva me habita? O que eu preciso fazer para transformar isso em mim? Paulo continua nos ensinando que se você quer ser puro de coração, de tudo que você deve pensar, pense no que é bom, no que é amável, no que é de boa fama. Ele vai dizer lá em Filipenses 4, naquilo que é de boa fama, naquilo que é bom, naquilo que é puro, que traz o amor como algo cristalino, não como sentimento, mas como uma forma, um modus operandi de pensar. O ser puro de coração, ele vai ver a Deus, e essa é a garantia que Jesus nos dá, porque em buscando se conhecer e se alinhar com Deus, esses alinhamentos vão te deixando em ordem, né? E como Paulo vai dizer, você vai alinhando mente e as pulsões de morte do seu coração. Não esqueça que você é esse homem formado por pulsões, você é essa mulher cheia de pulsões internas, né? Que são filhas da sua juventude, da sua forma como você foi criada, dos valores familiares, do lugar onde você esteve, dos valores culturais, não importa. Importa que cada um de nós possui as suas idiosincrasias que precisam ser trabalhadas. E é em reconhecê-las e colocá-las nesse caminho de lucidez diante de Deus que a gente vai construindo um homem e uma mulher com uma consciência pura, uma consciência grandiosa, uma consciência limpa diante de Deus. Isso é ser puro de coração. A gente teria muito mais coisas para falar, mas eu paro por aqui e deixo você também mais uma vez com esse barulhozinho na sua consciência. Amém.